Olá, eu sou a Dani Bestete e aqui no Velharia Recente eu conto para vocês casos criminais, mistérios reais e lendas urbanas. E também fazemos análises de filmes. O Henrique, que é o dono desse canal, ele continua aqui com a gente. Sim, mas desta vez por trás das câmeras, preparando, montando o roteiro e edição desses vídeos, tá bom? Então, hoje eu vou contar para vocês um caso de uma lenda urbana que se chama Slenderman. Pois é, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre essa lenda que se originou em 2009, quando o site Something Awful criou uma pequena competição entre os seus usuários, pedindo para que eles fizessem montagens brincando com a ideia do sobrenatural. O ganhador dessa competição foi Eric Nusden. O que ele fez? Ele colocou fotos de algumas crianças sendo observadas por uma estranha criatura chamada Slenderman. Essa imagem, que ganhou a competição, logo começou a se espalhar por outros lugares da internet. E mais pessoas começaram a colocar a figura criada em outras cenas. Cenas e até mesmo vídeos. A partir desse momento, a coisa começou a sair do controle. Por quê? Porque chegou o ponto das pessoas relatarem experiências com o personagem criado, lembrando que essa figura foi criada para uma competição. Detalhe, as pessoas diziam muitas dessas experiências relatadas foram anteriores à competição que criou a figura. Estranho, né? Para o melhor entendimento, a figura criada era um homem alto, pálido, com os braços muito longos e sem rosto, e vestindo um terno preto. O mito criado ao redor dessa estranha criatura afirma que ela tem um objetivo a longo prazo em mente. Mas um grande número de estudos ao redor dessa imagem deixa isso incerto e implica que ele opera apenas em uma pequena área ou grupo de indivíduos. Esse mito foi muito difundido como sendo um demônio, uma entidade malévola, fora da realidade física conhecida do universo. Porque ele sequestra, é uma entidade que sequestra e traumatiza psicologicamente as pessoas, principalmente crianças. Embora alguns estudos raramente elaboram o que ele faz de fato com as suas vítimas, eles geralmente assumem que ele mata ou leva para outra dimensão. Nas versões da lenda, ele empala as vítimas capturadas em galhos de árvores. E seja simbolicamente ou até mesmo salvando elas para depois esfolá-las e consumi-las. As motivações que levam a criatura a cometer tais atos depende da versão. Mas da motivação descrita na lenda original, que tem como um monstro que despreza a humanidade e tem prazer em torturá-los sadicamente antes de devorá-los. Um pequeno grupo de pessoas acredita fielmente que ele é real e até relataram avistamentos em diversos locais desta criatura maligna. A dificuldade para os estudiosos dessa lenda urbana criada e difundida na internet é em relação à aparência da criatura. Por ser uma aparência subjetiva, com relatos variando de área para área. E a aparência mais aceita é de uma figura masculina, pálida,
magra, com uma altura entre 2 e 3 metros e sem traços faciais. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque às vezes, segundo relatos de pessoas, ele aparece com características faciais incompletas, como por exemplo, com o olho sem o globo ocular, ou a boca, como se o rosto viesse de um molde de barro. Vários observadores também acreditam que ele pode mudar a sua altura. Tenebroso, hein? Tenebroso. Testemunhas dizem também que o seu rosto é bem difícil de focar e dizem que ele está sempre mudando. A criatura é frequentemente descrita vestindo um terno preto com uma gravata preta ou vermelha. Embora pareçam ser adições relativamente recentes a essa lenda, sugerindo que ele muda sua aparência de vez em quando para melhor se encaixar no ambiente em que ele está. Não somente a imagem dessa criatura que cria esse terror que se espalhou, a lenda traz que Slenderman tem um arsenal altamente variado de poderes e habilidades sobrenaturais. Ele é imortal, tendo vivido por pelo menos 11 mil anos, e qualquer ferida que ele tenha se cura imediatamente. Segundo a lenda, nada pode deter a criatura e suas vítimas. Geralmente, sobrevivem a ele apenas fugindo ou se escondendo psicologicamente, simplesmente ignorando a sua presença. Ele tem o poder de mudar e distorcer a própria realidade, o tornando onipresente. Outro fato muito curioso sobre esta lenda é que se você olhar diretamente para o Slenderman, você pode ter efeitos negativos, como, por exemplo, dor, doenças, náusea, embora a crença diz que ele opte por não afetar algumas das suas vítimas. Dentre essas doenças, que ele pode causar nas suas vítimas, temos hemorragias nasais, náuseas, amnésia, instabilidade mental e emocional, diarreia, vômitos e dores constantes. Um dos maiores poderes dele consiste em ter a capacidade de entrar nos sonhos das pessoas, podendo entrar e editar. Sim, editar livremente os sonhos e as memórias das vítimas. Ele pode fazer com que suas vítimas se tornem seus escravos, através da hipnose e da lavagem cerebral. Além também de causar alucinações, fazendo com que a pessoa que ele controla seja capaz de fazer o que ele quer no mundo real. Essa lenda se tornou tão difundida e popular que começaram a gerar relatos e depoimentos de pessoas que tiveram contato com Slenderman. Muitos desses depoimentos das pessoas eram que, quando elas eram crianças, essa criatura apareceu para elas, mas que, por serem memórias aterrorizantes, eles haviam bloqueado memórias e somente voltaram a se recordar dela quando começaram a ver sobre isso na internet. O caos foi tão grande que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma mulher ligou para uma estação de rádio durante um programa que estava discutindo sobre o Slenderman para dizer que ela havia visto aquela criatura quando era criança. E no meio da entrevista, ela começou a chorar desesperadamente. A repercussão também no meio da cultura pop foi tremenda. Por quê? Essa repercussão no meio da cultura pop fez com que essa lenda fosse a base para muitos jogos de videogame, além de filmes de terror
como, por exemplo, o lançado em 2018, chamado Slenderman, Pesadelo Sem Rosto. Esse filme foi baseado em uma história que realmente aconteceu. É lenda ou é real? A história do filme foi baseada na história real de 3 garotas americanas, na qual 2 delas esfaquearam a terceira em um bosque, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Esse crime que elas cometeram tinha o objetivo de agradar o Slenderman. Peyton Lelter conheceu Morgan Geyser na escola e em pouco tempo elas viram melhores amigas, essas meninas americanas. Inclusive, em seu depoimento para a polícia, Peyton falou que sobre Morgan. Ela era minha única amiga por muito tempo. 2 anos depois, Morgan conheceu Anissa e, segundo Peyton, foi quando tudo deu errado. Logo, Anissa e Morgan ficaram obcecadas com Slenderman. E Peyton, mesmo assustada, ela apoiou as suas amigas, porque ela afirmou que ela acreditava que a assombração era real. No dia 30 de maio de 2014, Peyton comemorou seu aniversário de 12 anos com uma festa do pijama. E Anissa e Morgan foram convidadas, obviamente. As 3 meninas dormiram e no dia seguinte elas decidiram ir passear no bosque. Foi aí que o ataque aconteceu. E esse ataque foi real. Porque, de repente, Morgan começou a esfaquear brutalmente Peyton e, após 19 golpes, Anissa e Morgan fugiram correndo, deixando a vítima para morrer. Pois é, hein? Sinistro. Mesmo terrivelmente ferida, Peyton conseguiu ir se arrastando até a beira da estrada, onde o ciclista Greg Steinberg a socorreu. Brian, o médico que atendeu a vítima após a tentativa de assassinato das amigas, declarou que ela foi atacada nos braços, pernas, peitos e abdômen. Horas depois do ocorrido, Geyser e Weyer foram presas enquanto caminhavam em direção à Floresta Nacional Nicollet, também no estado de Wisconsin, onde as autoras do crime acreditavam que era a casa de Slenderman. No interrogatório, realizado separadamente, as 2 garotas alegaram que a entidade sobrenatural desejava a morte de Peyton. Anissa chegou a afirmar que estava sendo ameaçada. E disseram-me que se eu não fizesse algo, minha família estaria em perigo. A investigação concluiu que, apesar de Morgan ter executado todos os golpes sozinha, enquanto Anissa vigiava o local, ambas planejaram o crime juntas durante meses. O objetivo do crime era ganhar uma recompensa do fantasma e se mudar para a mansão na floresta. A mansão do Slenderman. Em 2017, durante o julgamento, 2017, não é tanto tempo atrás assim, hein? Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e ela recebeu a sentença de 40 anos em um hospital psiquiátrico, após se declarar culpada das acusações, e um acordo com a promotoria que alegava insanidade mental. Anissa, por sua vez, foi diagnosticada com um transtorno delirante e declarou-se culpada e cúmplice do crime. Recebeu a sentença de 25 anos em uma clínica psiquiátrica também. Enquanto
crime estava em alta na mídia, o criador do Slenderman, Eric Nusden, se pronunciou. Porque lembra? Isso era algo que era para ser criado para um site. Apenas isso. Ele se pronunciou: eu estou profundamente triste pela tragédia em Wisconsin. Meu coração está com as famílias das pessoas afetadas por esse ato terrível. Peyton declarou em entrevista que ela não seria o que ela é hoje se não tivesse sobrevivido ao crime de suas amigas. Suas cicatrizes ainda podem ser vistas, mas é algo que já não a incomoda mais. E é apenas uma parte de mim, disse ela. E eu não penso muito nelas. Elas provavelmente irão embora e desaparecerão eventualmente, disse Peyton. Essa lenda da internet, criada em uma competição de criadores, gerou todo esse caos e continua causando até hoje. Lembrando que essa criatura, que começou como uma lenda, acabou se enraizando na mente das pessoas e fazendo com que elas se sintam sem segurança, gerando terror e até mesmo um certo fascínio, como ocorreu no caso real relatado em Wisconsin. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!